Mensagem de Deus para o seu coração. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Queridos e queridas ouvintes, internautas, povo querido, Lucas capítulo 1, do 26 ao 38 foi o que eu acabei de ler, que fala justamente do anúncio do nascimento de Jesus. Quando então Deus vê a necessidade de que o seu filho viesse à terra. E era necessário uma mulher. Era necessário uma pessoa especial para que o Espírito Santo desenvolvesse esse processo. Era a maneira que Deus queria e quis e fez. E entre tantas mulheres da época, foi escolhida esta mulher, a Maria. Ela foi a escolhida por Deus. Entre tantas, com certeza existiam outras Maria. É comum naquela época o nome Maria, né? Mas tinha outras mulheres. Mas essa foi a escolhida. E é interessante porque essa mulher ainda era solteira, era virgem, ela não era casada e era virgem. E justamente quando o anjo fala com ela, é muito interessante esse início de projeto aqui, quando o anjo fala com a Maria. Não foi um ser humano, não foi um líder religioso, mas foi um anjo enviado por Deus para conversar com a Maria. E quando o anjo entra e faz ali uma saudação: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Que coisa linda, né? Que privilégio foi para essa mulher, Maria. A saudação do anjo: você foi agraciada, você foi a escolhida, você foi a separada para o projeto do Eterno, para o projeto do Criador. É você, Maria. Você é bendita, você é abençoada entre as mulheres. Ela foi escolhida, e nessa primeira parte dessa reflexão, quero usar literalmente isso aqui. Coloque no lugar de Maria, o seu nome, meu amado e minha amada.
como eu já coloquei o meu nome aqui. Vou usar isso que eu estou falando para você agora. Imagina o anjo falando: Edson, não temas, não tenha medo. Você foi escolhido para isso. Assim não é diferente para você, se você acha que você está me ouvindo à toa, principalmente você que está prestando atenção. Você foi escolhido por Deus. Você foi separado. O que significa a palavra santo? Santo é separado. Separado para uma missão. Separado para um desígnio. Separado para algo que Deus está naquilo. Que Deus está nesse chamado. Que Deus está nesse propósito. Então o anjo fala com Maria. Certamente, ela não tinha tido essa experiência ainda. A prova disso é que quando ela escuta a saudação do anjo e recebe aquelas palavras, diz a Bíblia que ela se turbou com aquelas palavras, porque ela considerava que saudação seria esta. Ela estava acostumada, certamente, a receber um shalom todo dia, cumprimento da paz, no hebraico, shalom. Certamente todo dia ela encontrava as outras mulheres e dizia: Shalom Maria, Shalom, 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 todo mundo falando Shalom ali, paz, 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 paz. Ou um bom dia também, né? Como é costume a gente falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, certamente ela estava acostumada com isso, mas com seres humanos. Mas agora era um ser espiritual. Agora era um anjo. Então por isso que ela ficou espantada. Ela ficou assim, vamos usar um termo, assustada a princípio, vamos assim dizer, né? O anjo percebeu, o anjo notou, né, o comportamento dela. Aí o anjo já falou de novo para ela e disse assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Maria, não tenha medo, porque achaste graça diante de Deus. Queridos, esse é o nosso Deus, o Deus que se revelou através de Jesus, da sua palavra, mas o Deus que chama, escolhe, separa pessoas para várias missões. E como disse agora há pouco um ouvinte, pedindo oração justamente para o seu trabalho, para os seus negócios, que ele precisa hoje ter decisões importantes. E a vida é assim. Nesse momento, a Maria, ela conversa então com o anjo conversa com ela, né? E o anjo diz: não temas. Aí o anjo fala qual que era a missão dela. Quer dizer, a coisa foi se estreitando, né? E assim acontece com os planos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus às vezes permite alguns estreitamentos na vida justamente para chegar onde Deus quer que você chegue. Porque Deus nos deu o livre arbítrio. Você decide o que você quer. Isso é fato. Nós decidimos, nós é que decidimos. Você que decide o que você quer, o que você deseja. Você vai casar com quem? Você decide, é você que vai escolher. Tá certo? Você vai escolher. Você faz suas escolhas. Por isso que eu sempre ensinei sobre isso. E eu sempre falo, e vou continuar falando, mas é importante a oração, obviamente. A gente orar para Deus nos iluminar na escolha, para que a gente não seja enganado pelo nosso coração, que a gente não seja enganado, né? Então por isso que existem vários tipos de decisões. Tem decisões que são dificílimas. Decisões assim que você, meu Deus, e agora? E agora? Será que eu vou para cá, eu vou para lá? Será que eu faço isso, eu faço aquilo? Então é comum, se você está enfrentando esse momento, eu entendo o que você está passando provavelmente. Cada um tem uma realidade, cada pessoa tem uma situação, uma dimensão de vida, uma maturidade espiritual, enfim, né? Às vezes tem duas coisas boas. Você tem o lado de cá e o lado de lá para escolher. E você olha assim, parece que tudo é bom. Mas geralmente quando você tem que escolher aquilo que Deus quer, Ele dá sinais, Ele dá dicas. Como essa canção que foi rodada agora há pouco, né? Que essa música é bonita, eu achei bonita, né? Ela diz: eles não sabiam que eu tenho uma aliança com Deus. Esse é o fator fundamental, você tem uma aliança com Deus. Uma aliança com o Todo-Poderoso, uma aliança com o Eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que está no controle de tudo.
aquele que está observando cada detalhe, cada lágrima que eu, você temos derramado, lágrimas às vezes de tristeza, às vezes de alegria, às vezes lágrimas de sentir a própria presença de Deus, lágrimas boas também, enfim. Então, meu amado, minha amada, você sabe o que você está passando. Mas eu creio que Deus tem propósito em tudo isso. Deus poderia, por exemplo, a história ali de Daniel, quando Daniel, ele é jogado, colocado numa cova de leões. Daniel foi fiel a Deus. Deus poderia ter livrado Daniel de ir para a cova, mas Deus foi glorificado porque Deus livrou Daniel dentro da cova. Do jeito que ele saiu até, do jeito que ele entrou na cova, ele saiu melhor até. E os seus inimigos pensaram, agora Daniel vai morrer. Agora Daniel vai ser comido pelos leões. Não é? Que geralmente, assim, quem torce, quem é do contra, quem torce para dar errado, assim, ele fica pensando, agora eu quero ver. Mas quando Deus está nesse negócio, nós não temos que provar nada. Deus fará o impossível. Nós temos que aprender que nós não precisamos mostrar nada. Nós não precisamos fazer aquilo que Deus vai fazer. O possível nós temos que fazer. A nossa parte nós temos que fazer. Como certa ocasião alguém disse para mim, pastor, é você que vai decidir, não vai ser o anjo, não vai ser Deus. Mas o que você decidir, Deus vai te abençoar. E eu decidi. Então é assim, então decisões. Então, meu amado e minha amada, essa é uma palavra especial que eu disse para Deus. Todas as vezes que eu ministro a palavra de Deus, seja no rádio ou fora daqui, obviamente a gente pede, Espírito Santo, me dê sabedoria, me dê uma luz. Mas é claro que eu tenho que ler a Bíblia. Tá? Eu leio as Escrituras, leio a palavra, faço algumas anotações, leio livros, tá? Tem que estar se instruindo. Mas o Espírito Santo é que vai falar. O Espírito Santo que vai nos dar capacidade. O Espírito Santo é que vai me ajudar como tem ajudado. Então eu disse, o que o Senhor quer falar conosco hoje, especificamente? Qual é a palavra? Porque, afinal de contas, nesse projeto aqui através do rádio, a gente ministra aqui de segunda a sexta-feira. Fora outras programações em outras emissoras, que às vezes ministramos outras pregações, outros ensinamentos. Nas plataformas digitais, ou seja, praticamente estou pregando 7 dias na semana, 30 dias no mês, levando fé, levando esperança, porque Deus me deu essa missão, Deus me deu esse chamado, como Ele deu o chamado para você também, Ele deu algo para você. Eu creio que existe, de todos que estão me ouvindo, eu não sei, a gente não tem noção quantas pessoas estão ouvindo a gente não tem dados concretos, não tem uma estatística exata, né? De quantas pessoas estão nos ouvindo pelo rádio, pela internet, nesse momento que estou falando aqui. Eu não sei, não tenho noção. Não tem dados exatos, não existe. Mas o importante é que você está nos ouvindo. O importante é que você que está me ouvindo, você é uma alma preciosa. Você vale mais que o mundo inteiro. Então, você é importante. A prova disso é que você está atento ao que eu estou falando. A prova disso é que você parou as suas atividades. Ou mesmo você que está trabalhando, mas está atento, está prestando atenção. Sabe quando você está ouvindo a gente na cozinha, com o radinho ligado, aí você tem que ir na sala ou arrumar alguma coisa no quarto, você vai e aumenta o volume do rádio, mas de repente você escuta uma frase interessante, você já volta correndo para ficar perto do rádio, do aparelho ali que está saindo o som. Opa, deixa eu ver o que o pastor está falando. Não é assim? Às vezes tem assunto que chama a sua atenção. Não é verdade? Isso em todas as áreas, né? Você está ouvindo uma programação, um debate, alguma coisa de um assunto extra que você está ouvindo ali, assistindo às vezes, e de repente te chama a atenção. Às vezes uma frase que alguém fala, opa, me interessei no negócio, né? Então, voltando à história da Maria,
Então o anjo fala, ó, não temas, não tenha medo, porque aí ele começa a explicar o projeto. Eis que em teu ventre, Maria, você vai conceber, você vai dar à luz a um filho, e você vai colocar o nome dele, Jesus. Olha que interessante. Então o anjo já veio tudo pronto, né? Falou, ó, você vai ficar grávida, vai ser um menino, e você vai pôr o nome de Jesus. Só que esse nome que você vai colocar, ele vai ser grande, ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. Então, o anjo já falou tudo para Maria. O que ela precisava saber. O que ela precisava saber. Trazendo para o nosso dia a dia, Deus fala muitas coisas para a gente através da palavra. Hoje nós temos a Bíblia, queridos. Você que é um cristão tem que entender que você tem que ser regido pela palavra de Deus. Então não fique esperando Deus falar alguma coisa fora da Bíblia. Tem que estar na palavra. A verdade está na Bíblia. Na época não tinha Bíblia. Pelo menos o Novo Testamento estava sendo escrito, vamos assim dizer, né? Hoje nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então tem muita coisa que você precisa, que está na palavra. Por isso que nós levamos aqui a palavra. A programação Agindo Deus Quem Impedirá é um programa da palavra, para levar a palavra de fé, de esperança, mostrar o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, e trazer esperança através da fé em Cristo Jesus. Então, nós temos a palavra. E Deus fala de outras maneiras. Ele pode falar através de um sonho profético com você. Ele pode falar através de uma visão espiritual. Ele pode falar de outras maneiras, mas jamais Deus vai falar algo para você, preste bem atenção nisso, Deus jamais vai falar algo para você que vai contra a palavra dele. Não tem sentido. Você está entendendo? Deus não vai falar, meu servo faz tal coisa, e essa coisa não está na Bíblia. Opa, tem coisa errada. Então, muito cuidado, nem tudo que se fala em nome de Deus necessariamente é de Deus de verdade. Pode ser um Deus, letra minúscula, né? Pode ser mentira, falsidade. Entendeu? Então é a palavra de Deus. O que diz a palavra? Porque às vezes as pessoas querem ajudar o próximo, principalmente os cristãos ajudar, mas ele quer dar uma palavra dele. Quantas vezes eu fiz atendimento de ouvir as pessoas e eu pensava, Senhor, eu quero saber o que eu falo para essa pessoa. O que o Senhor tem para falar para essa pessoa? Eu posso ajudá-la com os meus conhecimentos, os meus entendimentos aqui, mas eu quero saber se é isso que essa pessoa precisa realmente saber. Principalmente com relação à vida espiritual da pessoa, né? Principalmente. Porque se você vai, por exemplo, você vai abrir uma empresa, um negócio, é natural, você vai precisar provavelmente do contador, né? De um contador, de um contabilista, de um escritório de contabilidade, não é assim? Se você precisa mexer com algo jurídico, você vai precisar de um advogado, não é verdade? Se você vai precisar na área administrativa alguma coisa, você vai buscar alguém que administra. Você está com problema no dente, você vai no dentista, não é verdade? Você não vai no cirurgião, você não vai no cardiologista é do coração, não é assim? Então, você tem que ir no profissional daquela área, não é verdade? Então, voltando aqui, a Maria, ela recebe essas instruções e daí o anjo ainda fala para ela, olha, será grande, hein? Esse projeto é grande. Aí a Maria falou assim, e disse Maria ao anjo, aí Maria fez uma pergunta, como se fará isso, visto que não conheço o varão? Quer dizer, ela não era casada, já fala, por isso que fala virgem Maria, porque ela era virgem. Tá? Então ela falou, como é que vai ser isso? Eu vou ficar grávida? Eu não tenho marido. Né? Aí o anjo responde para ela. Respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É interessante que daí ele compara a prima dela, né? A prima dela era de idade, ficou grávida, só né, com o marido, né? Porque aí diz assim, aí ele fala assim, o anjo fala assim, eis que também a Isabel, a tua prima,
concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Quer dizer, a Isabel era chamada de estéril. E Deus abençoou o ventre da prima, da Isabel. Mas no caso de Maria, não foi por um ato sexual, e sim por obra do Espírito Santo, o nascimento de Jesus, a concepção ali. O que tem a ver isso, pastor? Tem tudo a ver, meu amado e minha amada. Tem tudo a ver. Olha que lindo isso aqui, revelações fresquinhas no dia de hoje. Tudo a ver. Tem coisa que vai acontecer na minha vida e na tua vida que vai ser 100% intervenção divina. Mas tem coisa que vai ser num processo natural. Como quando um homem, né, quando o rapaz casa ali com a jovem, eles se casam, formam ali uma família. Dali um tempo, é natural que aquele casal vai ter um filho ou uma filha. Não é verdade? Isso é um processo natural da vida. Porém, às vezes há casos, como o caso aqui da prima aqui da Maria, a Isabel, no caso ela era estéril, ela não podia gerar filho, ela tinha algum problema de esterilidade. Mas Deus abençoou Isabel também, né, com seu marido. Então, ela se engravidou. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí entra naquela frase da ouvinte no início da programação, quem está ouvindo pelo rádio, né? Então, no início foi dito, né? Tinha um ouvinte que mandou uma frase. Não espiritualiza aquilo que você tem que executar, né? Então é isso aqui. Então você está vendo 2 quadros. Um quadro que a Maria, o que ela recebeu ali no seu ventre, foi por obra do Espírito Santo. Foi antes do seu casamento. Depois que nasceu Jesus, né? Casou com José, daí teve outros filhos e etc. Né? Aí é outra história, mas a ênfase está aqui. Agora, a prima dela teve através, né, o seu filho ali, o João Batista, né, foi por obra ela e o seu marido. Né? Você está compreendendo o que Deus está falando? Então tem isso. Então tem coisa que nós vamos ter que fazer e tem coisa que Deus é que vai fazer. Aquilo que compete a nós, vamos ter que fazer. Inclusive decisões. As decisões. Compreendeu? O verso 37, Lucas 1,37, o anjo diz para Maria: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. É o que Deus está falando para a gente no dia de hoje. Para Ele nada é impossível. Então se entregue a esta fé em Jesus. Abrace a causa de Jesus. Abrace. Se entregue totalmente a Jesus Cristo. Porque Ele nasceu por obra do Espírito Santo. Ele nasceu porque Deus viu a necessidade dos seres humanos que estavam perdidos. Então Deus envia Jesus para salvar a humanidade. Ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, aí ele vai parar numa cruz para salvar eu e você, para salvar a humanidade. E Jesus tem planos maravilhosos para você que está me ouvindo agora ou me assistindo. Tem planos maravilhosos. Eu sei que talvez você está vivendo dias, talvez para alguns, dias de alegria, de felicidade, talvez para outros parece que você está vivendo dias diferentes. E eu sei o que é isso, eu também entendo isso, que eu também sou humano igual você. Entendeu? Por mais que Maria entendeu um negócio aqui, mas ela ficou chocada. Assim não é diferente comigo e com você. Deus está falando todo dia para mim e para você. Eu sou contigo, eu estou com você. Mas por que a gente ainda se preocupa? Por que a gente ainda parece que tem dia que está meio esquisito? Sabe, aquele dia que parece que você está sozinho? Parece que ninguém passa nenhum oi para você, nenhum bom dia, nenhum boa tarde. Não é assim? Porque às vezes tem pessoas que entram em contato com você porque, eu vou pedir ajuda, mas às vezes eles não perguntam como você está. Não é verdade? Não tem isso? Não tem pessoas assim, principalmente você que tem mais irmãos de sangue, né? Você que tem uma família um pouco maior, não tem sempre aquele irmão ou aquela irmã que parece que ele é o, como é que se diz, a coluna da família. Todo mundo pede ajuda para você. Ô, fulano, ajuda eu. Ô, fulano. E de repente você tem lá 5, 6 irmãos que sempre estão... E você gosta de ajudar, e você gosta deles estarem também te abordando, isso é bacana, é legal. Mas você já parou, às vezes eles não perguntam como você está.
Mas que você só dá, mas não pergunta. Como é que você tá? Mas não aquela perguntinha, sabe, capciosa, sabe? Tem gente que fala, como é que você tá? Pra que você quer saber? Você vai me ajudar? Você tá entendendo? Porque, não sei, eu nunca fui de outro país, né? Mas no Brasil, pelo menos, é uma cultura comum. Você, daí, tudo bem com você? Né? É um cumprimento. E a pessoa fala, tá tudo bem, tudo beleza. Um dia, alguém perguntou pra mim, faz tempo isso que aconteceu, uma pessoa conhecida, e a gente tem um pouco de intimidade, ela, daí, pastor, tá tudo bem com você? E eu respondi sério, preguei uma pegadinha, ela, falei, não tá nada bem. A pessoa levou um susto. O que tá acontecendo? Né? Eu falei, não, tá tudo bem sim, tem alguns probleminha aí, mas não é problema tão complicado que não possa ser resolvido. Então, na realidade é isso. Então, às vezes você pergunta pra alguém, tá tudo bem? E ela fala, tá tudo bem, e vai tocando a vida, e às vezes não tá bem. Mas se você pergunta pra alguém, tá tudo bem? E ela resolve falar, não tá bem, você tá afim de me ouvir? E daí, você tá disposto a ouvir? Pense nisso. Porque às vezes a gente só pensa na gente. Mas de repente ninguém quer ouvir a gente. Você está disposto a ouvir quem quer falar para você o que ela está passando mesmo? Mas para ajudar, para tentar ajudar? Ou só para espalhar que o fulano está ruim? Aí não adianta. Se for para eu saber como é que está o meu amigo, meu amigo está mal. Em que eu posso ajudá-lo? Se eu posso ajudá-lo, eu vou tentar ajudá-lo. Se eu não posso ajudá-lo, adianta eu falar para os outros, fulano não está bem, está mal, hein? A maioria faz isso. A maioria das pessoas fica sabendo do problema do alheio, em vez de ajudar, ela espalha pro bairro, espalha para outras pessoas. Fulano tá mal, hein? Fulano tá quebrado, hein? Ih, coitado, coitada. Eu te pergunto, isso é ajudar? Não, claro que não. Isso é prejudicar até a pessoa. Porque daí todo mundo fica sabendo que o fulano de tal tá em apuros e só ficaram sabendo. E ninguém fez nada para ajudar. Então ajude enquanto essa pessoa precisa de ajuda. Porque para Deus nada é impossível. Aí encerrando aqui para a gente orar, Lucas 1,38, a Maria dá a resposta. Ela entendeu. Maria entendeu o projeto, entendeu o negócio. Maria responde, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aí ela já jogou, cumpra-se em mim conforme o que você falou. Conforme você falou. Você falou, eu acreditei, estou aqui. Eis aqui, estou disponível. Eu pergunto para você, ouvinte, você está disponível? Não quero desculpa. Não queremos desculpa, porque geralmente quando você pergunta, fulano, você está disponível? A gente é acostumado a dar desculpa. Não dá, não posso, agora não sei o quê. A pergunta é, você está disponível para Deus? Você está disponível para novos desafios? Você está disponível realmente? Certo? Entendeu o que Deus falou? Vamos orar então. Se você não entendeu, é o que Deus me deu para falar para hoje, para todos nós. Em nome de Jesus, espero que tenha ajudado você. Querido Deus e Pai, quero te agradecer porque estou vivo. E se o Senhor está permitindo eu estar vivo, com vida, com saúde, e estar aqui é porque o Senhor tem propósito para o dia de hoje, para a minha vida. Quero te agradecer por ter a Bíblia, a palavra. Eu posso ter a tua palavra, eu posso estar só, mas a tua palavra está comigo. Eu tenho aqui de Gênesis, Apocalipse, a tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz, é poderosa, não só o livro em si, mas as palavras do Senhor. A palavra do Senhor permanece para sempre. Obrigado, Senhor, por mais um dia de fé, de vitória. Quero acreditar, Deus, que quem está ouvindo ao vivo, ou quem sabe assistirá esta gravação em áudio ou vídeo, em algum outro horário, eu tenho certeza também que será abençoado. Eu espero que sim. Abençoa o povo da fé, o povo amado, o povo querido, o povo que nos ouve, Pai. Abençoa cada vida, porque só o Senhor sabe o que está passando na vida deles, só o Senhor sabe o que eles entenderam da palavra, o que eles estão entendendo nesta manhã, o que o Senhor está falando. Ó Espírito Santo, o Senhor é que nos dá, o Senhor é que nos dá sabedoria, o Senhor é que nos faz entender a coisa. Então, Deus, que essa palavra seja entendida a todos. Abençoa a vida espiritual dos nossos ouvintes. Abençoa a vida espiritual, abençoa a vida emocional, a vida física e também, ó Deus, a vida profissional, empresarial, financeira dos ouvintes, Pai.
Tu sabes que todos precisam cumprir os seus compromissos hoje. E quantos estão com contas atrasadas? Compromissos que ele fez com alguém e de repente não está podendo honrar, justamente porque a renda diminuiu, o salário acabou. Coisa desse tipo, Pai, que o Senhor sabe o que está acontecendo no mundo. Mas o povo que está orando comigo agora, eu creio, Deus, que o Senhor vai prover o recurso. Eu creio que o Senhor vai levantar pessoas. Eu creio que a provisão vai chegar. No texto que nós analisamos hoje, Pai, o Senhor escolheu a Maria. Como eu acredito que o Senhor escolheu a mim para tocar esse projeto. E o Senhor escolheu a vários. Cada ouvinte tem uma missão, cada pessoa, ninguém nasceu por acaso, ninguém nasceu para nada. Todos, acredito eu, que nasceram com um propósito, com uma missão. Então Deus abençoa. Abençoa todos que nos ouvem, todos que já conhecem esse projeto, ou que vão conhecer a partir de hoje. Abençoa, Senhor, todos que nos apoiam, orando, intercedendo, clamando, suplicando, Pai. Recompensa os intercessores e intercessoras. Recompensa aqueles que entenderam a visão espiritual desse projeto e estão orando constantemente, Pai. Eu não tenho como recompensar, Deus. Como diz a tua palavra, lá João disse em certa ocasião, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, Pai, o que eu tenho é fé, o que eu tenho é esse pouco conhecimento da palavra para passar para frente para as pessoas. Mas o Senhor tem tudo, o Senhor tem palavra, o Senhor tem resposta, o Senhor tem chamado, o Senhor tem provisão, inclusive muitos estão precisando. Eu peço para os ouvintes que nos apoiam também através da sua oferta. Alguns casos até são dizimistas, alguns casos, a grande maioria é oferta. Abençoa, meu Deus. Abençoa aqueles que fazem essa doação, essa contribuição, fazem com alegria, com amor, com fé. Ó Jeová Jiré, Tu és o Deus provedor. Nós confiamos em Ti. A minha esperança está em Ti, Senhor. E eu sei no Deus que eu sirvo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus da minha mãe. Aleluia. Aleluia. Abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos e filhas. Abençoa Curitiba, abençoa o Paraná, abençoa o Brasil, abençoa as nações, abençoa a nação de Israel, Jerusalém. E todos os povos, onde estamos chegando com esse momento de fé, seja pelo rádio, pela internet, pelo nosso canal no YouTube, chega a bênção de Jesus de Nazaré na sua casa e na sua família. Abençoa esta água que separamos, Pai, que após essa oração seja um remédio espiritual, vidas curadas, libertas, salvas e abençoadas, em nome de Jesus. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Gente querida, que Deus te ilumine e Deus te abençoe poderosamente. Permitindo Deus, volto amanhã em nome de Jesus. E de segunda a sexta-feira, às 18h15, pela Marumbi AM, pela FM 88.5, tem a oração da noite, que eu denomino. Deus te abençoe, um grande abraço. Marco Antônio na técnica e eu, Edson Nogueira, com vocês aqui. Contamos com o seu apoio. Aquele abraço. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário, abençoando a sua vida.